E já estão por aqui os nossos senadores, Basília Rodrigues e Gustavo Uribe, a nossa bancada. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo ótimo. Aliás, ontem, Colombo, uma tal de Elisa me mandou mensagens dizendo que estava com saudade, citou você, mas como eu não conheço nenhuma Elisa, eu não respondi. Bloqueia, deve ser perfil Vou falso. bloquear. Faz isso. Uribe, quero começar com você. A gente conversou com a Basília agora há pouquinho sobre esse assunto, então queria te ouvir a respeito das consequências do jantar de ontem. O ex-presidente Lula segue fazendo um movimento em direção ao centro político, né? Não deixa de ser também. São antigos companheiros de governo, porque basicamente todos eles estiveram ao lado do PT, nos dois mandatos do ex-presidente Lula, em parte dos mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff. É um movimento em direção ao centro, é um movimento em direção a muitos parlamentares que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma, e o ex-presidente Lula disse recentemente, né, que se ele não for falar com quem apoia o impeachment da ex-presidente, ele vai deixar de falar com 400 deputados, por exemplo, da Câmara, né? Então, é um movimento, mais um, depois da escolha de Alckmin como vice, do ex-presidente em direção ao centro. Então, eu queria te ouvir sobre o que isso significa para a pré-candidatura do ex-presidente Lula e essa intenção dele de passar a imagem de que há uma frente ampla contra o presidente Bolsonaro, e o que significa para a pré-candidatura da pré-candidata do MDB, Simone Tebet, em casa, observando esse jantar de longe. Bom dia a todos, bom dia Stephanie, bom dia Colombo, bom dia Basília. Realmente ontem nós vimos o MDB clássico, o MDB pragmático, que está com o pé em cada canoa negociando com todos os lados. E foi justamente o que aconteceu. Uma tentativa de sobrevivência dessas lideranças políticas do Nordeste, que já avisaram a direção nacional do MDB que estarão com Lula, independentemente de candidatura própria, mas ao mesmo tempo abrindo um canal de diálogo para um eventual governo do PT. O MDB fez parte, Michel Temer, por exemplo, era vice-presidente, tinha mais de 3 cargos na esplanada dos ministérios. Então é por isso que, conversando com todos os lados, o MDB sempre se garante na esplanada dos ministérios e na base governista. Foi essa a tentativa feita ontem. Eu conversei com algumas pessoas que participaram do jantar, não houve um anúncio explícito de que nós estaremos com Lula, mas sinalizações de simpatia e apoio e também eventuais acenos para um futuro governo. E aí a Thais Arbex trouxe a informação das cobranças, que são cobranças também feitas dentro do PT, de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve evitar a questão da pauta de costumes em relação, por exemplo, ao aborto, que foi um tema muito polêmico. E aí é importante a gente reafirmar, aborto é sim política de saúde, o ex-presidente está correto. O problema, porque nós temos, por exemplo, no Brasil, várias mulheres que morrem em clínicas ilegais. A grande questão é a maneira como foi falado. E é isso que houve, então, um alerta ao ex-presidente para que ele tome um pouco mais de cuidado e melhore essa estrutura de comunicação. Para Lula, é uma tentativa em médio e longo prazo. Lula já sabe, e o PT sabe, que o MDB não deve fechar com ele neste momento. O MDB deve ficar na terceira via. 75% do MDB hoje, dos diretórios, são a favor de uma candidatura própria e não apoiar um dos dois candidatos da polarização, nem Bolsonaro nem Lula. Mas isso é para um segundo turno, porque o objetivo de Lula é tentar formar uma espécie de frente ampla. Randolfo Rodrigues fala muito isso, a Basília Rodrigues trouxe a informação ontem. É uma tentativa de repetir mais ou menos o que foi feito por Tancredo Neves em 1985, ou seja, contra a ditadura militar, juntar todas as forças a favor da democracia para que não haja retrocessos. Esse é o discurso de Lula, é isso que Lula tenta montar. Quando se reuniu, por exemplo, ontem com o ex-presidente José Sarney, quando se reuniu com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com José Serra, com Aloysio Nunes Ferreira. Então é uma tentativa de Lula de médio e longo prazo que está sendo bem sucedida, porque está sendo recebido por essa classe política. Do MDB, sobrevivência política, dos caciques no Nordeste, mas também do partido, para fazer parte da esplanada dos ministérios, caso Lula vença as eleições e a terceira via não decole, como a gente tem visto que não está decolando até agora. Eu conversei agora há pouco com o Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, ele minimizou as diferenças regionais, sempre disse que o partido respeita, que há uma independência dos diretórios estaduais,
mas disse que a grande maioria do MDB é favorável a uma candidatura própria e é favorável a uma candidatura de Simone Tebet. Inclusive, esse jantar de ontem serviu para mudar um pouco, dar uma guinada nas estratégias de Simone Tebet. Há muitos aliados dela que defendem agora que ela faça um giro no Nordeste, aquela espécie de beijamão com os caciques para tentar quebrar um pouco essa resistência ao nome dela. Obrigada, Gustavo Uribe. Agora vou passar para a Basília, que estava ali atentamente já fazendo anotações, estava nas últimas apurações ali no Essa mulher não para. Ela não para, imparável. Eu vi ela escrever aqui a hora que você estava falando nada disso, mas talvez tenha sido impressão minha. Eu estava fazendo um desenho, na verdade. Depois traz para a gente a sua arte aqui, Basília. Para um jantar que termina depois de meia-noite, né? A gente que acorda muito cedo, tá ou tirando as pessoas da cama, né? Para que elas passem informações, ou ainda ontem à noite conversando com alguns desses interlocutores ali do jantar, pessoas que realmente estiveram por lá para trazer informações quentes logo cedo. Legal, Basília. Agora eu queria saber de você o seguinte, essa história da terceira via, né, falando de Simone Tebet, também dos outros partidos que tentam aí viabilizar nomes para a terceira via, me parece aquela história do salgadinho. A gente não sabe se vende mais porque é fresquinho, se é fresquinho porque vende mais. Quer dizer, as candidaturas não decolam porque não há uma posição firme sobre os nomes ou não há uma posição firme justamente porque as pesquisas, né, não mostram esses candidatos despontando e pontuando, hein, Basília? Olha, tem um mantra aqui em Brasília que diz que não importa o governo, o MDB estará nele, né? Seja aí na condição de vice-presidente ou dando sustentação à base aliada. O próprio governo de Jair Bolsonaro é um exemplo disso, né? Alguns dos mais experientes líderes do governo de Jair Bolsonaro, especialmente naquele início ali do governo, são das fileiras MDBistas, né? Tanto aí, como especialmente no Senado Federal, até pouco tempo o líder do governo era MDBista e o líder do governo no Congresso Nacional também é do MDB. Aí que tá, o MDB é um partido, né? Se firma como uma legenda única, mas tem divisões internas em que alguns conversam mais com o centro, outros com a esquerda, outros com a direita e cada um com seu próprio projeto pessoal político. Simone Tebet é a pré-candidata do MDB, apesar da movimentação de ontem à noite, o partido não está caminhando para retirá-la dessa condição. Pelo contrário, fazendo uma matemática dentro da política, os aliados de Tebet afirmam que a candidatura dela segue segura, firme. Isso porque, fazendo uma contabilidade, Tebet precisa de 420 votos da executiva do partido, né, dos diretórios do partido, para se confirmar ao final aí dessa disputa interna como a candidata do MDB, e ela tem a maioria destes votos. Isso porque dos 27 diretórios MDBistas, apenas 5 se manifestaram contra Tebet nesta corrida à presidência da República. E muitos destes diretórios não estão consolidados ainda. São grupos ainda temporários, a exemplo de Paraíba, e que não têm voto, né? Ou seja, eles fazem barulho, é uma ala ruidosa, simbólica, mas do ponto de vista prático, não conseguiria hoje retirar Simone Tebet deste posto de pré-candidata do MDB. Ontem, numa demonstração da cúpula, o presidente MDBista, Baleia Rossi, com quem o meu amigo Uribe conversou, e também o ex-presidente, eterno presidente do MDB, Michel Temer, estiveram reunidos com Tebet para reiterar que ela é a candidata. Do lado oposto, aí é difícil a gente não falar em alas, né? Não é um racha no meio a meio, mas existem sim alas dentro do MDB, sendo que uma delas namora mais com a esquerda de Lula. Apesar desse discurso voltado para o Brasil, de apoio, né, de defesa à democracia e às pautas que estão no dia a dia e na mesa do brasileiro, né, falar de inflação, desemprego, há uma preocupação com o quanto Lula pode ser decisivo para estes políticos em suas disputas regionais. Aí a gente está falando muito dos parlamentares que são do norte e nordeste brasileiro. Não somente do MDB, mas também alguns expoentes aí do PSD, do Rede Sustentabilidade, estiveram ontem neste jantar. Foi um jantar de amigos e desde ontem a gente tem contado aí um bastidor que no cardápio azeitado aí com carne de carneiro e peixe, o prato principal foi a terceira via. E por que na casa de Eunice Oliveira, ex-presidente do Senado Federal, histórico aliado de Lula, ele
ofereceu a casa para receber essa chamada frente ampla, né, para conversar com o ex-presidente Lula, porque eles preferiram não fazer isso num hotel onde há o trânsito de pessoas diferentes e que poderia até vazar uma informação que eles não considerassem estratégica para o momento. Ontem, além dessas críticas trazidas pela nossa analista Thaís Arbex sobre Lula, module aí o seu tom, não fale de aborto, cuidado com as críticas, porque você está dando combustível, munição ao presidente Jair Bolsonaro e os seus correligionários, né, que gostam de editar um vídeo ali, colar e também turbinar a internet. Foi pedido para Lula que ele viaje mais ao Brasil, que ele possa ter mais contato com a população brasileira. Isso é uma crítica que vem, inclusive, de dentro do PT. Lula já esteve no Rio, no Paraná, aqui em Brasília mesmo, como ontem à noite, mas cadê aquele giro pelo país? As pessoas querem desentocar Lula e que ele converse mais com a população. E só mais uma coisa. Ontem não era dúvida para ninguém. Geraldo Alckmin é o vice de Lula. Perfeito, Basília. E esse encontro aí, né, de Lula com o pessoal do MDB, também de outros partidos do Centrão, também é o nosso assunto do quadro Liberdade de Opinião com Boris Casoy e Fernando Molica. Já. Obrigada pela participação de vocês aqui, viu? Bom dia, bora nessa.